Opa, Otávio Castanho aqui com uma dica para você lembrar das coisas que você precisa lembrar corriqueiramente e acaba sempre esquecendo. Eu digo que você vai programar agora para poder lembrar depois. E como funciona isso? Tem um cara que chama Steve Andreas, ele que inventou esse jeitão de fazer. Na verdade, ele vai gerar um trauma no seu cérebro, um trauma bom, um trauma engraçado. Vai fazer uma coisa bizarra de forma que o seu cérebro vai levar aquilo para sempre na memória, porque é muito diferente do que você está acostumado. Quebra o padrão total do que você conhece. Vou explicar, calma. Ele conta que ele morava numa casa, meio longe da cidade, então era tipo casa de campo, assim, ó. E a caixa de correio dele ficava a 150 metros da entrada da casa. Então, quando ele parava lá e deixava o carro, ele passava pela caixa de correio e ia andando até entrar na casa. E às vezes ele entrava na casa e falava, esqueci de olhar a caixa de correio. E aí ele olhava pra trás, 150 metros, é um quarteirão pra andar. E aí dava preguicinha e ele falava, amanhã eu olho a caixa de correio. Aí chegava amanhã, ele descia do carro, entrava e esquecia de novo e ele começou a ficar irritado com isso. Então o que ele fez? Uma técnica simples para você criar um negócio bizarrão na sua cabeça e nunca mais esquecer de olhar a caixa de correio. Como funciona? Ele visualizou e imaginou, e pode ser de olhos fechados ou de olhos abertos, depende se você consegue visualizar de olhos abertos. Ele imaginou chegando de carro, então ele fechou os olhos, imaginou ele chegando de carro, e aí a hora que ele para de carro e ele olha para a caixa de correio, a caixa de correio fica rosa, brilhante, purpurinada, com adesivo de unicórnio. O adesivo de unicórnio fui eu que coloquei agora aqui, não tá na história original. Melhor manter a história original, né? Então ele olhou a caixa de correio e viu ela rosa, ela ficando rosa, muito brilhante. Ela começou a crescer, ficou do tamanho de um carro, enorme, igual um carro, e aí ela tremeu e explodiu. E ele achou aquilo legal, engraçado. Pra ele era engraçado, um rosa crescendo muito, explodindo. E aí agora, toda vez que ele para com o carro ali, o cérebro dele chama a atenção na hora pra caixa de correio, porque era um negócio tão esquisito que o cérebro lembra daquela brincadeira e ele nunca mais esqueceu de olhar a caixa de correio. O interessante disso é que no início, quando ele parava com o carro, ele começava a lembrar daquela visualização que ele fez, do rosa explodindo, e ele lembrava da caixa de correio. E com o tempo, aquilo ficou natural, virou hábito. Ele passou a não lembrar mais disso, mas olhou a caixa de correio daí em diante. Então ele chegava em casa e lembrava que ele tinha pegado as coisas na caixa de correio. Fica natural. O que a gente faz muito na PNL é usar uma técnica para trocar uma programação ou criar ela e depois a gente acaba nem lembrando mais daquilo, da técnica. Porque o cérebro já dá aquela integralizada e corre belezinha pura. Então o que você faz? Tem algo que você precisa ficar lembrando. Ou até mesmo algo que você precisa muito lembrar, mas está com medo de esquecer. Suponhamos que eu vou até a casa da minha mãe, por exemplo, eu vou lá almoçar e etc. E ela disse para mim que eu tinha que trazer alguma coisa para minha casa. Eu tinha que pegar lá na casa dela uma cafeteira, vai. Pensando assim, puxa, não posso esquecer a cafeteira e tudo. Vamos chegar lá e esquecer a cafeteira, não posso. E aí, se eu vou lá almoçar na minha mãe, conversa, tudo mundo aquele negócio, a hora que eu vou embora, adivinha? Esqueci a cafeteira. O que eu deveria fazer então antes de ir lá? Eu deveria imaginar, fechar os olhos, imaginar que eu tô indo até minha mãe, que eu tô conversando com as pessoas como eu imagino que vai acontecer, é o gatilho, né? O que eu imagino que vai acontecer, e na hora que eu estiver indo embora, que eu olhar pra porta, a cafeteira vai gritar do meu lado, vai vir correndo, vai ficar rosa como o do Andreas. Agora vai ter um adesivo de unicórnio na cafeteira, pode deixar que agora vai. Ela rosa correndo com adesivo de unicórnio e aí ela cresce, abre uma boca e fala, não me esquece! E começa a soltar pipoca pra todo lado. Pipoca não tem nada a ver com a cafeteira. E aí que tá o segredo. Aí eu imagino essa loucura toda, adivinha só, quando eu estiver na casa lá, almocei, agora que eu for embora e olhar pra porta, a mente vai trazer nesse percurso a coisa mais bizarra que eu pensei nos últimos tempos, que foi toda essa loucura que eu falei, que eu já nem lembro mais o que eu falei, e essa coisa bizarra aí, ele vai trazer, eu vou falar, opa, a cafeteira, mama. E aí eu trago e não esqueço de fazer a coisa que eu precisava fazer. Então, lembra aí, na hora de você programar, programa a estrutura, né, da técnica, programa o que você vai estar fazendo, a sequência normal, e aí a coisa mais bizarra, sem nexo, nada a ver, que você conseguir imaginar com a coisa, o objeto ou a atividade que você precisa fazer, ou até alguma pessoa que você precise falar. Mas tem que ser bem bizarro, senão não funciona tão bem. Então, exercite sua criatividade e nunca mais esqueça nada por aí. Você vai lembrar, o super memória da família vai ser você. Grande abraço.